E aí, engenheiros do YouTube, essa é a escola Shortcut de Inglês para Engenheiros. Eu sou Pedro Tavares, sou engenheiro civil, professor de inglês, e é um grande prazer ter você aqui conosco no nosso vídeo. Hoje a nossa escola está recebendo aí uma convidada muito internacional para a gente falar um pouco sobre inglês, sobre engenharia, falar sobre vivências acadêmicas, falar sobre viagens internacionais. E é um grande prazer ter você aqui conosco, a engenheira Paloma. Já vou logo dar um spoiler, que nós estudamos juntos na mesma universidade. E é um grande prazer receber você aqui conosco. O prazer é todo meu, viu, Pedro? Muito obrigada pelo convite. É muita satisfação para mim estar aqui com você hoje, tá? Para quem não me conhece, eu sou a professora Paloma. E como o Pedro comentou, eu estudei com ele também na graduação, então podemos aí ajudar vocês também. Então é isso, depois da vinheta, fica com a gente que a gente tem muita coisa para conversar. Beleza, pessoal, então, hoje o vídeo aqui da Escola Shortcut vai ser um pouco diferente, porque eu não vou trazer nem conteúdo e nem vou falar sobre verbos, sobre inglês especificamente. Hoje nós vamos fazer aqui mais como um bate-papo e vamos falar um pouco sobre nossas vivências, nossas experiências, tanto no contexto acadêmico quanto no contexto profissional, sempre porque nós dois já entendemos que o inglês é uma ferramenta muito importante e decisiva na vida do engenheiro e de todos os profissionais como um todo. Então é isso. Primeiro, Paulo, acho que a gente conta um pouco sobre como foi nossa experiência na UFCA, os momentos lá na universidade. Nós dois moramos aqui no interior do Ceará, no Juazeiro do Norte, e aqui nós temos o curso de Engenharia Civil da Universidade Federal do Cariri. E aí nós dois pagamos algumas disciplinas, a gente era de semestres diferentes, na verdade, mas pagamos algumas disciplinas juntos. E aí, como foi um pouco sua experiência na UFCA? Você já imaginava quando entrava que ia para o Ciências Sem Fronteiras, que ia viajar para Chicago, como foi para você esse início? Então, quando eu entrei na universidade, já entrei em Engenharia Civil pensando muito que eu queria participar do Ciências Sem Fronteiras. Então, eu acho que o meu sonho maior era ir para o Ciências Sem Fronteiras e depois eu fui me apaixonando pela Engenharia Civil, assim, ao longo do sofrimento. Olha, interessante, né, isso, porque essa época, eu acho que era 2015, 2016... Eu entrei em 2013. 2013, Isso, assim. Pronto, então nessa época foi meio que a época de ouro, nesse aspecto de intercâmbios que estavam sendo promovidos pelo governo brasileiro. E aí realmente isso aconteceu. E eu lembro que as pessoas que foram contigo para o Ciências Sem Fronteiras, vários deles tentaram ir para Portugal, alguma coisa assim, e parece que não deu certo, tiveram que ir para os Estados Unidos. Não foi isso? Foi, se eu não me engano, deu algum problema. O pessoal se inscrevia para Portugal porque não precisava fazer a prova de inglês, que era o TOEFL. Então era uma prova que era muito complicada, muito difícil. O pessoal tinha que ter uma gramática, um grammar muito bom, tinha que ter um listening muito bom. E aí o pessoal, para não fazer a prova de inglês, se inscrevia em Portugal. Aí teve uma leva do Ciências Sem Fronteiras que remanejou uma quantidade de vagas de Portugal para os Estados Unidos. Sim. E o pessoal conseguiu ir sem fazer o TOEFL. Olha, já pensou. E eles tiveram essa oportunidade, inclusive, de aprender inglês lá, não foi isso? Mas foi sufoco. Foi sufoco. Porque depois de 3 meses ou 6 meses, dependia do tempo do curso de inglês, eles tinham que fazer o TOEFL. Sim. E se não tivesse a nota mínima, eles tinham que voltar. Já pensou? Se expulsa de Ciências Sem Fronteiras. Nossa, então a gente já vê aí que mesmo que seja um programa extremamente acessível, que democratizou o acesso de pessoas que jamais imaginariam conseguir chegar a cursar uma parte da graduação em outras universidades fora do Brasil, já deu para perceber que as pessoas que já sabiam inglês nessa época tinham uma certa... já partiam um pouco na frente. Sim, né? Com certeza. E aí, eu lembro que na época eu não fui, não tentei, não me inscrevi para o Ciências Sem Fronteiras, mas... eu sempre achei muito legal. Nessa época eu já era professor de inglês. Olha! Já era professor de inglês na FISC. E aí eu sempre comentava com a galera, conheci alguns alunos também que foram. E eles sempre compartilhando essas experiências lá no intercâmbio, sempre falando que foram experiências assim que mudaram a vida deles. Eu me lembro que conversando contigo, logo quando você voltou, você falou, eu tô no meu momento de depressão depois da volta. Então eu tô aqui um pouco arrasado. Não queria ter voltado. Sim. Como foi lá a experiência do Ciências Sem Fronteiras? Fala um pouco. Quando eu cheguei lá, né, eu já tinha passado por todo o sufoco da prova do TOEFL, mas não foi fácil para eu conseguir a nota. Eu lembro que eu fiz o TOEFL 3 vezes. Nossa. E na segunda vez que eu fiz o TOEFL, eu consegui nota para aprovação, só que eu consegui aprovação num grupo chamado G3.
E quando abriu o meu edital, que foi o último edital do Ciências Sem Fronteiras, não existia mais G3, então só tinha G2, que era o pessoal que ia, passava 2 a 3 meses fazendo um curso de inglês. O G3 faz um curso de 6 meses de inglês, né? Então cortaram eles e precisavam ter uma nota maior do TOEFL. Aí, como a minha nota não era tão grande a ponto de eu conseguir a aprovação, eu fiz uma terceira vez o TOEFL. Aí estudei bem mais especificamente, que é uma prova muito específica. Sim. E depois de estudar muito, aí eu consegui fazer a prova e a nota, né? Quando eu cheguei lá, é o susto. É no susto. Você acha que sabe inglês, mas chega na hora da necessidade você fica assim, meu Deus. Que língua é essa que eles estão falando aqui? O que é isso? E eu lembro que eu tinha até muita dor de cabeça de forçar o cérebro. Quando você não tem esse hábito de falar inglês o tempo todo, acaba sendo um exercício cansativo para sua mente. Então, realmente, quanto mais você pratica, mais natural vai ficando, né, ao longo do tempo. Aí eu cheguei e fiz 3 meses de curso de inglês. Eu fiz curso de inglês no TIE, que é um instituto, um curso de inglês da Universidade de Illinois, em Chicago. Então, era um curso à parte. Sim. E aí era difícil. Eu consigo imaginar. E, Paloma, como era cursar as disciplinas que, pense bem, o aluno egresso do ensino médio, que entrou há pouco tempo, há poucos anos na universidade, está ali começando a se familiarizar com as ferramentas matemáticas, com a linguagem mais técnica, com recursos computacionais. E fala aí como é que foi a experiência de ter aulas de disciplinas de engenharia, que nós brasileiros já temos uma grande dificuldade de aprender aqui no Brasil, sendo numa língua estrangeira. Como é que foi essa experiência? Olha, muita coisa era muito diferente. No inglês, o inglês técnico é muito diferente do inglês conversado. Sim. Então, eu peguei algumas disciplinas que exigiam mais cálculo. Então, eu fiz resistência dos materiais, eu fiz análise estrutural 1 e 2. Algumas coisas eram mais cálculo, então dava para ir mais tranquilo. Agora, teve outras disciplinas que tinham uma demanda teórica muito grande. Eu fiz mecânica dos fluidos e hidráulica nos Estados Unidos. Que loucura! Eu lembro que fluidos... Eu estudei, acho que foi uma das disciplinas que eu mais estudei na universidade inteira, porque todo mundo fazia um pânico dessa disciplina, mecânica dos fluidos, e eu, meu Deus, vai ter fluido semestre que vem. E eu estudei muito, e realmente, por mais que tenham várias questões de cálculo, mas é uma disciplina essencialmente teórica. Os cálculos são feitos majoritariamente com letras e com termos, né? Então, eu imagino que deve ter sido um grande desafio. Não, foi um grande desafio. E o termo técnico mudava muito. Então, uma coisa que em português era uma definição, em inglês usava uma palavra totalmente diferente. Tinha muito falso cognato em mecânica dos fluidos. Então, eu só faltava ficar louca. Entendi. Nossa, eu imagino. Só faltava ficar louca, mas foi muito, muito bom. Valeu muito a pena. Com certeza. Fala agora que eu esqueci. Só falar em fluidos que todo mundo todo mundo fica... Nossa, esse negócio, credo. Então, e ainda falando sobre o Ciências Sem Fronteiras, você acha que conheceu muitos pesquisadores, professores, conseguiu fazer amizades, estabelecer contatos com o pessoal da universidade em Chicago, right? Isso. Uhum. E aí, como foi essa experiência? Até hoje em dia, você mantém contato com alguém? Só com um professor. No primeiro semestre eu já entrei lá, e a universidade, que é a UIC, a University of Illinois em Chicago, ela tem uma disciplina, pesquisa pode ser uma disciplina curricular, então você pode se matricular no Undergrad Research, que é uma pesquisa de graduação, nível de graduação. E aí você escolhe o professor fazer qualquer estudo, né? Ele mostra as linhas de pesquisa que ele tem e você entra no grupo de estudo. Então eu lembro que eu me matriculei no Undergrad com um professor chamado Silvio, que ele é maravilhoso, ele é francês. E na época ele é professor como se fosse efetivo de lá, né? Que é uma universidade lá é diferente daqui, não é federal, né? Sim. Mas ele tinha sido professor visitante por 2 anos no MIT. Nossa. E aí eu lembro que eu olhei o currículo dele, mas eu acho que ele nunca vai me aceitar. Acho que ele nunca vai me aceitar. Quando ele vê lá da terra do Padre Da Cícero. terra do Padre Cícero. Mas ele reconheceu que na época era o UFC aqui, ainda levava o nome UFC, e o UFC é muito reconhecida a nível internacional, então o pessoal tem um respeito assim, muito grande quando falava que era o UFC. Aí eu fiz pesquisa com o Silvio durante 2 semestres, e depois eu mudei a linha de pesquisa, fui pra Nevada, foi quando eu fui morar em Las Vegas. Sim. Aí eu fiz uma pesquisa lá, fui pro laboratório de materiais, era bem mais prática. A primeira pesquisa era muita teoria, era muita
era muito codificação Python. Basicamente era isso. Nossa, sim. Eu mexia com códigos. E aí na segunda pesquisa era bem mais prática. Eu ia para o laboratório de materiais de construção e fazia estudos sobre concreto. Sim, legal. Inclusive você comentou que foi morar em Las Vegas e eu me lembro que sempre que eu via suas fotos no Instagram, eu ficava pensando, Paulo não tá vivendo se beber não case ali, porque era muito legal as fotos e tudo isso. E assim, interessante falar sobre essas experiências que a gente tem na graduação, principalmente porque eu até fiz um vídeo aqui no canal, se você quiser dar uma olhada lá, que é falando exatamente como que o inglês especificamente salvou a minha pesquisa. Porque quando eu entrei no grupo de pesquisa de pavimentação, by the way, nós fomos do mesmo grupo de pesquisa, fomos orientando de TCC da mesma professora. Né? E aí, quando eu entrei nesse grupo de pesquisa, eu quis pesquisar sobre gerenciamento, gerência de pavimentos. E aí, para fazer essa pesquisa, eu pensei um pouco, vi alguns trabalhos que estavam circulando, tanto lá na UFC quanto na UFCA, e me interessei muito pela utilização de smartphones para levantamento de RI, de regularidade longitudinal. E nesse contexto, hoje em dia eu acho que já está bem mais avançado, mas naquela época, 3 anos, 4 anos atrás, eu lembro que não tinha tanta pesquisa sobre isso. Tem não. Então, não tinha tanta pesquisa, as pesquisas que tinham eram ainda inconclusivas. E aí, por conta disso, a gente começou a tentar abranger aí esse limite. E aí fomos pesquisar também em outras universidades fora do país. E eu encontrei uma galera do Canadá, muito legais eles por sinal, e comecei a conversar com eles. Eles já tinham desenvolvido um aplicativo que tinha a finalidade específica de desenvolver e de analisar IRI. Só que aí esse aplicativo já tinha vindo aqui para o Brasil, não tinha sido uma experiência muito boa como outra universidade, e eles estavam assim, meio sem querer dar o acesso, sem querer conversar muito e tudo. Mas a gente fez um memorando, eu e a professora Liliana, fizemos um memorando, e eu explicava da proposta da pesquisa, das instalações da universidade, falei da pesquisa dela também, e mandei para eles. E aí eles abriram mais, ficaram mais flexíveis e começaram a demonstrar interesse em participar da pesquisa. Nesse meio tempo, eu acabei tendo que fazer reuniões com eles, para conversar, para explicar como era a pesquisa e para ele me passar as informações do aplicativo. Então eu lembro que quando ele marcou a primeira reunião comigo, eu já fiquei um pouco nervoso, eu falei, meu Deus do céu, se eu colocar tudo a perder e tal. Mas, até então, eu já era professor de inglês, só que chega nesse ponto, o inglês técnico ele é uma outra realidade. Ele é uma realidade completamente diferente, principalmente porque a gente está constantemente aprendendo inglês. Só que o inglês que a gente se força a aprender é aquele inglês que você precisa para viajar, para conversar, para fazer amigos, para se expressar como você está se sentindo. Mas esse inglês que a gente precisa para falar sobre pesquisa, para pedir informações técnicas sobre alguma coisa. E olha só, a gente estava falando sobre o aplicativo, então eu precisava entender quais eram as ferramentas necessárias para que o celular precisava ter, quais eram os equipamentos que eu precisava para poder montar o setup do que eu ia fazer lá no carro. Então acaba que foi um desafio, e aí a partir desse momento eu comecei a coletar material, comecei a colocar na minha rotina esse estudo de inglês técnico e identifiquei como, se eu não tivesse essa possibilidade de falar inglês, se eu não tivesse essa desenvoltura em aprender muita coisa em pouco tempo para poder me expressar lá com eles, teria sido muito mais difícil esse contato. Com certeza. E olha, eu lembrei agora, tô falando, interrompendo. Tô falando, eu lembrei que na pesquisa que eu fiz com o professor Cíbio, eu tinha reunião com ele todas as quintas-feiras. Sim. E aí eu já estava mais tranquila em relação ao inglês conversar, já estava morando uns 4 meses lá em Chicago. Só que toda vida que eu ia pra reunião na quinta-feira dava aquele nervoso, porque era uma conversa com inglês muito técnico. Sim. Então sempre, e era como era só eu e o professor, era aquela coisa, eu tô sozinha aqui, se eu não entender, eu não tenho o que fazer. Eu vou ter que arrumar um jeito de fazer a entrega da semana que vem, né? Porque a entrega, trabalho, a gente tem que sempre estar entregando todas as semanas alguma coisa. Então eu tenho que entender. E o que sempre me deixava, às vezes, insegura era a questão do inglês técnico. Por isso que se você tem a oportunidade de estudar e melhorar esse ponto do inglês técnico, realmente é uma oportunidade que não dá para deixar passar. Isso, sim. E é uma oportunidade que, além de lhe gerar oportunidades, no meu caso, por exemplo,
nos evitou um custo enorme, porque a utilização desse aplicativo era $120 por mês. Nossa! $120 por mês. E aí, depois de conversa vai, conversa vem, explicando que a nossa ideia era só fazer levantamento, a gente não ia usar para fins lucrativos e tal, eles liberaram o uso, então eu tive 6 meses de acesso ao aplicativo TotalPave, que na época teria sido aí $720. Já pensou? A pesquisa ia ter acabado lá na hora, porque $720 era muito dinheiro. Então foi assim, uma economia muito legal e que justamente aconteceu porque eu consegui manter esse intercâmbio de informações, consegui me fazer entender, consegui explicar qual era o objetivo da pesquisa e, inclusive, depois que eu defendi o TCC aqui no Brasil, eu marquei reunião com eles para poder mostrar os resultados. Sim. E aí foi uma experiência muito legal, são engenheiros assim muito acessíveis. E uma coisa muito legal é porque a gente percebe que os engenheiros de outros países, eles são muito dispostos. Eles são muito, como é que eu posso dizer, eles estão ali para fazer ciência, para descobrir coisas novas, não medem esforços para fazer coisas de trabalho. Então, assim, foi uma experiência cultural, inclusive, de entender como é o funcionamento da mente dessa galera. Porque aqui no Brasil a gente tem ainda um pouco, a gente caminha ainda em termos de dar o devido valor à ciência. Você só começa a aprender a dar o valor da ciência depois que você já está lá dentro. Até você chegar, você imagina que ciência, que cientista, que pessoas que fazem pesquisa estão muito distantes. Mas nem precisa ser assim. Tá no nosso dia a dia, né? Tá no nosso dia a dia, exatamente. E aí esse meu contato com esses engenheiros do Canadá, que eles, inclusive eram recém-formados, fiquei até um pouco motivado pela história deles, eram recém-formados que gostavam muito de falar sobre pavimentação, gerência de pavimentos, e eles se juntaram e fizeram essa empresa, esse aplicativo, sim, e aí prosperou. Inclusive, eles já forneciam esse aplicativo para o pessoal dos Estados Unidos para fazer levantamento. Então, é muito legal. E aí, depois que a gente formou, Paloma foi para a USP. Foi para a USP fazer mestrado lá. Foi para a USP fazer mestrado, né? Logo que eu terminei a graduação, eu lembro que eu defendi o TCC num dia, no mesmo dia eu já viajei para fazer a prova de seleção da USP. Nossa, já pensou. Eu tive que fazer lá em Maceió. Sim. Maceió? Alagoas. Enfim, não sei. Eu tive que viajar para fazer a prova de seleção. E aí, depois de 2 meses de nervosismo, eu sobre o resultado fui aprovada. Eu fui fazer mestrado na USP. E aí, como foi a experiência? Outra experiência que me sugou na questão de necessidade de falar inglês. Sim. Não só falar inglês, mas foi onde o meu inglês técnico também pôde melhorar muito. E aí eu já tinha a bagagem de Sem Fronteiras, já tinha a bagagem de estudar o técnico inglês, mas eu não sabia que eu ia precisar tanto no mestrado. A minha pesquisa ela foi uma revisão sistemática que está disponível, tá, na Biblioteca de Trabalhos da USP. E essa revisão sistemática basicamente consistiu na leitura técnica de diversos artigos. Então foi feita uma filtragem de diversos artigos e eu tive que fazer a leitura técnica de todos eles, um resumo de todos eles, para chegar a uma conclusão do meu trabalho de dissertação. Então foi um pouco difícil no início, porque eu já tinha voltado assim, Sem Fronteiras há uns 2 anos e meio, Sim. mais ou menos. Aí o inglês já estava... Se você não continua estudando, Sim. é uma coisa que você pode ir abandonando, você vai esquecendo. Você tem que manter ativo, você tem que se manter atualizado, estudando sempre. E aí, quando eu fui para o mestrado, eu voltei para o inglês técnico de novo. A necessidade do inglês está em todo momento. Sim. Aí foi sufoco de novo. Precisar, até eu me tornar hábil na leitura, porque a leitura técnica em português ela já exige muito Sim. de quem lê. Sim. Quanto mais inglês, né? Que tem todo o vocabulário e tudo mais. E ainda é um vocabulário que muda de acordo com a área de pesquisa, Isso. né? Então, isso também é um dos fatores que, quando você vai estudar inglês técnico, você tem que meio que subnichar o material que você vai utilizar. Porque tem o inglês técnico que é comum para todos, ferramentas, business English, que é como a gente chama aquele inglês que a gente precisa para se comunicar em empresas, no ambiente corporativo. Mas só que quando você vai, por exemplo, apresentar os seus resultados da sua pesquisa, você tem que saber os termos que só a sua pesquisa tem. Isso. Né? Então, por isso que o inglês técnico ele requer também que você tenha uma habilidade de fazer essa curadoria do material que você vai utilizar para aprender. Quando eu comecei, assim, nem sabe falar isso, assim, quando eu comecei a fazer curso de inglês, a minha mãe dizia, eu acho lindo quem fala inglês, eu quero que você fale inglês, nem que seja para me esculhambar. É isso. Aí eu lembro que muita gente criticava minha mãe pra ela me tirar do curso de inglês, inclusive teve um professor
professor meu na escola que disse que eu sair do curso de inglês, estava me atrapalhando. Nossa, já pensou. Aí minha mãe disse que não vai tirar do curso de inglês. Aí cansei de ouvir pessoas, não vou citar nomes, pessoas que diziam, ela nunca vai usar inglês pra nada na vida dela. Isso é uma perda de tempo, entendeu? Aí quando eu fui pro Ciências Sem Fronteiras, Poxa. Nossa, ainda bem então, né? eu nunca vou usar. Pois então, eu sempre gostei de inglês. Lá em casa, as músicas que meu irmão ouvia, que minha mãe gostava, sempre já tinham essa energia mais internacional e tal. E desde criança, eu lembro de eu muito pequeno assistindo filmes legendados. Então, o inglês sempre foi muito presente na minha vida. E aí, a partir do momento que eu comecei a estudar inglês, comecei a fazer o curso e tudo, eu falei, cara, eu gosto muito disso. E aí eu tive muita facilidade, isso ajudou bastante. E hoje em dia, na minha mente, eu só penso em inglês. Não sei se isso acontece contigo às vezes. Acontece. Sabe que eu não gostava de inglês. Eu odiava inglês na escola. Sim. Aí a minha mãe fez o quê? Me colocou 1 ano na natação. E eu odiava qualquer coisa de atividade física, né? Eu fiz 1 ano de natação, não aprendi a nadar, só que eu odiava natação. Sim. Aí minha mãe pegou e disse, terminou o ano, ela disse, e aí, quer ir pro curso de inglês ou quer continuar na natação? Eu disse, eu quero ir pro curso de inglês. Aí Psicologia, uma psicologia ali que aí eu fui feliz, assim, pro curso Sim. de inglês. E aí eu tive muita dificuldade, porque eu realmente não sabia nada de inglês. Aí eu tive muita dificuldade, só que eu não gostava de tirar nota baixa. Eu ficava tirando nota baixa e ficava indignada, porque eu tirava nota baixa. Aí comecei a estudar. Aí música me ajudou muito. Sim, com certeza. E assim, na verdade, é como se o inglês técnico fosse um segundo passo, né? Um degrau acima. Sim. Então, obviamente, qualquer pessoa está apta a estudar inglês técnico, a aprender o seu vocabulário específico. Só que quando você já tem uma base, você já tem uma ferramenta que facilita muito você se desenvolver nessa parte do inglês técnico. Então, para mim também, para eu aprender inglês técnico, para eu sistematizar os temas da minha pesquisa, para eu organizar os tópicos do curso, foi muito mais fácil. Claro, já fui professor de inglês por muito tempo, então eu já tenho muito acesso a metodologias, já tive possibilidades de testar coisas que deram errado, testar coisas que deram certo. Mas eu sempre percebo que quando você tem facilidade para inglês, ou quando você gosta de inglês, ou então quando você já estuda há muito tempo, isso facilita muito porque você tem a apreensão de vocabulário a longo prazo. Né? Porque assim, hoje em dia, inclusive, a gente tem uma quantidade de estímulos visuais e mentais extrema o tempo inteiro, seja nas redes sociais, seja no trabalho, seja... hoje em dia tudo está muito caótico. E essa quantidade imensa de informações meio que vai gastando o HD do seu cérebro. Né? Exatamente. Então, quando você se propõe a estudar, não só inglês, né, mas uma segunda língua, é muito importante que você, inclusive, estabeleça essas metas e essas técnicas de organizar a sua mente para que ela esteja apta a receber tudo isso. E, obviamente, quando você já estudou inglês, quando você gosta, quando você tem facilidade, sua mente já está muito mais apta a construir esse vocabulário a longo prazo. Sim. E aí vamos falar um pouco também sobre a sua publicação na revista de Transportes. Para quem não sabe, a revista de Transportes é a revista mais influente que nós temos falando sobre a engenharia de transportes. E aí nessa revista você geralmente publica falando sobre pavimentação, sobre gerência de pavimentos, essa parte de estradas da engenharia. E Paloma publicou a sua dissertação. Uma parte, uma parte dela. Isso. E aí, como foi essa experiência? A publicação foi em inglês ou em português? A publicação foi em inglês. Sim. A revista Transportes, para quem é da área de engenharia, mais específico da área de engenharia de transportes, como o Pedro comentou, é uma das principais revistas, acho que a principal revista da área de engenharia de transportes no país. E ela aceita publicação tanto em inglês como em português. Só que quando você faz sua pesquisa, você publica ela em inglês, ela tem mais chance de trazer um alcance, né? Um alcance maior. Então, algo que eu estudei aqui pode trazer uma relevância, pode fazer um sentido para alguém que está pesquisando em outro lugar do mundo. Sim. Essa é a grande diferença para o inglês. Ela consegue trazer uma universalização do conhecimento, né? O que eu estudei aqui pode ajudar alguém lá. Em português, isso fica um pouco mais limitado. Então, por isso, eu escolhi fazer a publicação em inglês. Fiquei muito feliz quando o artigo foi aprovado. Sem contar, exatamente, né? A sensação de você publicar uma coisa em inglês, já pensou? Publicar, que só a publicação em si já é um grande feito. Porque você está entendendo que vários pesquisadores, várias pessoas fizeram essa curadoria, entenderam que o seu trabalho, fruto do seu esforço, do seu pensamento, das suas noites em claro estudando, foi ali validado. Agora imagina isso sendo em inglês. A sensação é um pouco até maior, né? Eu acho que é a questão de
você saber que você está contribuindo, né? Uhum. E aí, por ser inglês, você consegue contribuir e ajudar a pesquisa de outras pessoas, de mais pessoas. Então, com certeza, tem um peso diferenciado, né? Então, quando você foi para o Ciências Sem Fronteiras, você já tinha uma base de inglês muito boa, né? Você já tinha feito curso, você já conseguia se comunicar, já tinha uma certa fluência. Mas hoje em dia, como é que tu enxerga essa diferença entre o inglês geral, que é o que a gente aprende nos cursos de inglês regulares, e o inglês técnico, que é o que a gente precisa usar na nossa vida acadêmica e profissional? Olha, Pedro, eu gosto de pensar o seguinte: o técnico, ele sempre vem mais depois, como se fosse um afunilamento do meu conhecimento. Então, aqui a gente tem um inglês técnico voltado para o pessoal da área de engenharia civil, por exemplo. Então, antes de você ingressar no curso, você tem uma visão. Depois que você se forma, você vai caminhando naquele conhecimento, você vai formulando um outro tipo de conhecimento mais técnico. O inglês eu vejo da mesma forma. Você tem aquele inglês mais básico, né? Você consegue se comunicar no dia a dia e desenrolar uma vida tranquila. Mas o técnico, você vem porque você precisa daquilo para trabalhar, você precisa daquilo para estudar. Então, na minha visão, a grande diferença entre o inglês mais básico e o técnico seria isso. Você, para chegar no técnico, você passa pelo básico, mas você continua precisando estudar para melhorar a forma de comunicação naquilo que é mais específico do seu trabalho e da sua rotina. Tanto que hoje em dia, eu moro aqui no Ceará, eu não preciso do inglês falado, aquele cotidiano, corriqueiro, mas o inglês técnico eu continuo precisando. Sim. Eu continuo trabalhando com academia, eu sou professora universitária, então eu continuo em contato com o inglês técnico, independente do local que eu esteja. Sim. Pois é, Paloma, eu acho muito legal esse nosso bate-papo e, inclusive, já quero deixar o convite para vocês darem uma olhada no canal da professora Paloma. Ah, sim, por favor. Ela posta vários conteúdos sobre engenharia de transporte lá e tem também um curso disponível de dimensionamento de pavimentos. Isso. Então eu vou deixar todos os links na descrição, tanto das nossas redes sociais quanto do canal dela no YouTube. Então se você chegou aqui de paraquedas, está querendo aprender um pouco mais sobre inglês, ou é engenheiro civil, ou é estudante de engenharia, então com certeza você tem muito a contribuir com a gente e aprender com o nosso conteúdo, tanto aqui na Shortcut quanto no canal da Paloma. Então, Paloma, é isso. Eu só tenho a lhe agradecer muito pela visita. Obrigada, Pedro. Eu que agradeço. Agradeço muito pela disponibilidade de vir aqui conversar com a gente, falar um pouco sobre suas experiências. E fazia muito tempo que a gente não se via, né? Nossa, fazia muito tempo. Foi muito legal conversar, a gente falar um pouco sobre isso. E é isso, pessoal. Já quero deixar o convite para vocês seguirem a Escola Shortcut. A gente posta lá no Instagram conteúdo sobre inglês para engenharia diariamente. Então a gente tem muita coisa legal para conversar. E fala um pouco também sobre o seu canal, Paloma. Então muito obrigada, Pedro, pelo convite. Se você for interessado, você pode dar uma olhada também no meu canal. Eu tenho um canal aqui no YouTube onde eu gravo aulas. Eu sou professora universitária aqui na Universidade Regional do Cariri, a URCA. Então tem algumas disciplinas que eu faço a gravação da aula para que meus alunos tenham material para estudar também. Então se você tem interesse em disciplinas da área de engenharia civil, de construção civil ou também de engenharia de estradas, você pode estar lá dando uma olhadinha nas minhas aulas, tá? Então é isso, eu espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje. Fizemos aqui esse vídeo num formato diferente, um vídeo mais informal, um bate-papo falando sobre nossas experiências. Pra mim foi super legal, espero trazer mais conteúdos como esse aqui pro canal. E se você gostou, compartilhe com seus amigos que já foram pro Ciências Sem Fronteiras também, ou que estão aí se programando para fazer um intercâmbio fora do país, fazer uma parte da graduação em outra universidade. Então a gente pode conversar mais sobre isso. E deixa o like, se inscreve aqui no canal. Então é isso, Paloma. Muito obrigado pela visita, muito obrigado por ter vindo. E a gente se vê no próximo vídeo.